Eu posso fazer mais uma perguntinha, só mais uma. Claro, claro, manda ver. Eu queria saber em relação a, por exemplo, como você, por exemplo, identificar a dor ou identificar o perfil de um cliente sem parecer um questionário enfim, de investigação social. Uma Sem eu entrevista, ficar né? perguntando, é uma entrevista, exatamente. Entendi. Como eu faço isso de uma forma mais sutil, uma forma mais é, que deixa ele mais confortável. Vamos lá. Vou simular rapidamente aqui com você, tá? Se você quiser falar sobre você, sobre valores e tudo mais, fica à vontade. Mas imagina que eu te Tranquilo. liguei, né? E aí eu tô falando. Uhum. Imagina que eu te liguei de fato, né? Mas enfim. Imagina que eu te liguei aí para prospectar. Né? E aí eu tô falando com você já, a gente já começou ali a falar um pouquinho sobre, já conhece o XP e tal, ou já conhece o BTG, o Safra, enfim, conhece a corretora. E aí você fala, não, conheço e tal, beleza. Estamos na fase onde você já permitiu que a gente conversasse um pouquinho. E aí eu te pergunto, ô Yuri, inclusive, com o que que você trabalha, cara? Aí pode me responder, com o que que você trabalha? Ou me fala o que você trabalhava antes, para não falar assessor de investimentos, mas com o que que você trabalha? Então, eu era advogado, trabalhava num escritório de advocacia, basicamente isso. Entendi. Pô, que legal, cara. E como que esse escritório, como que você trabalhava lá dentro? Você era o sócio majoritário? Você era basicamente a pessoa que estava ali ainda começando, galgando o começo de carreira? Como que era lá? Não, então, era início de carreira, tinha acabado de sair da faculdade, e aí consegui a minha OAB, e fui Uhum, chamado para esse escritório, só que era uma remuneração muito baixa para um grande número de trabalho e processos que eu acompanhava, e eu vi que não tinha perspectiva de crescimento na empresa, então, eu decidi fazer essa transição de carreira para realmente seguir em algo que pudesse ser escalável e pudesse me dar uma renda para alcançar minha liberdade financeira. Pô, que legal, cara. Sabe que você me lembrou de uma coisa aqui? Que na época, você falou da transição de carreira e que você queria pegar uma profissão que fosse mais escalável. Eu tenho 32 anos, né? E quando eu tava começando lá. Quantos anos você tem mesmo? Tenho 24. 24. Então, na época que eu tinha 21, acho que foi 20 anos. Eu tinha 20 anos na época. Eu pensei, não minto, eu tinha 18. Eu trabalhava com TI, cara. Com, sabe, consertando computador, hardware, aquelas Sim, coisas. sim. Então, eu trabalhava consertando computador ali, né? E aí nessa época eu não estava satisfeito, porque eu falava, putz, eu não quero ficar arrumando computador, eu achava até legal assim, mas eu queria trabalhar com robótica. Mas eu pensei, putz, eu não tenho muita grana. Eu vim de uma família que não tinha muito dinheiro assim, e robótica era muito caro. E aí foi onde eu pensei exatamente igual você. Eu decidi fazer essa transição de carreira, foi aí que eu me tornei assessor de investimentos. Lá em 2008, não, eu entrei para o mercado financeiro para ser CLT, e aí em 2011 foi onde eu realmente me tornei assessor de investimentos. E aí, cara, putz, assim, é uma profissão que tem uma escalabilidade muito alta, muito grande. Inclusive, você já conhece a profissão Com do certeza. assessor? Já sim, conheço. Pô, que legal, cara. Você tem assessor de investimentos? Não, ainda não sou um assessor. Ah, Não invisto por conta própria. que bacana, cara. Inclusive, esse negócio de que você me falou agora, invisto por conta própria. E aí, aqui, ó, eu posso desenvolver. Mas aí, ó, vamos lá, vamos voltar agora para eu te explicar, tá, Yuri, o que que aconteceu aqui. Tranquilo. Percebe que não foi uma entrevista? Sim, Por quê? percebi. Porque eu falei. Então, o grande erro das pessoas, das pessoas que fazem, que trabalham com vendas, eles acabam entrando só nesse modelo pergunta, 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 pergunta e acaba virando realmente uma entrevista. Por que que não virou uma Uhum. entrevista? Porque o que você falava, eu estava atento, ouvindo, eu estava realmente escutando e não ouvindo só, né? Porque é diferente, né? Eu escutar, ter uma escutativa, isso é a escutativa na Uhum. prática,
E eu escutei o que você estava falando e eu fiquei quieto, tentando escutar, e falei assim, quando eu percebi algumas coisas que você falou que tinha a ver com a minha vida, eu fico sempre atento com duas coisas. Curiosidade. Eu tenho curiosidade sobre a sua vida, então eu fiz perguntas porque eu sou curioso, quero entender como que foi, o que que você fez, o que que você faz, enfim, quanto tempo você tem. E quando eu te pergunto, você está falando, eu encontro uma similaridade, ou seja, algo que vai criar uma conexão entre eu e eu naturalmente, quando você termina de falar, eu falo sobre mim. E aí eu falo um pouquinho sobre Entendi. mim. E aí eu falei um pouquinho sobre mim ali e tal. Falei e tal, papá. Aí pra não ficar só eu falando, eu falei minha idade, já te pergunto a sua. Inclusive, quantos anos você tem mesmo? Por quê? Gatilho da reciprocidade, né? Eu falo a minha, agora fica mais simples de eu perguntar a sua e você falar sem problema nenhum. Porque eu acabei de falar a minha Sim. também. E aí, mas também fiz isso pra não deixar ficar a ligação só eu falando. E aí depois que eu expliquei um Aham. pouco, eu te pergunto de novo outra coisa, né? Porque eu falei do assessor, eu falei, inclusive, parecia que eu queria continuar, mas não, eu queria fazer essa pergunta. Aí, eu, inclusive, aproveitando, você conhece o assessor de investimentos? Porque eu tô levando para onde eu quero. Né? Então, tem muita coisa aqui no meio acontecendo, mas por que que não aconteceu uma entrevista pelo simples fato de que eu me atentei, fiquei atento de te escutar, fiquei muito atento nisso, e quando eu percebi alguma similaridade, eu falava um pouquinho, depois eu te perguntava de novo. E assim eu ia levar a ligação inteira, né? E mais pro final Entendi. você iria falar mais do que eu, ia ser mais natural. Mas mais pro final você ia falar mais, depois eu ia falar mais um pouquinho, e assim vai. É uma dança, né? Não é uma entrevista. Uma dança é quando os Entendi. dois conseguem brincar um pouco na ligação para não ficar só eu falando e nem só você também, entendeu? Entendi. Se tu puder, eu até achei muito bacana porque tu usou a questão do storytelling, né? De tu e fazer a conexão de eu falar uma coisa da minha vida e tu trazer algo da tua vida que possa conectar a gente. Então, Exato. eu também tento pensar em algo sempre para falar e trazer essa conexão, para deixar a pessoa mais próxima. Exatamente. Mas tem que tomar cuidado porque o storytelling na ligação de prospecção, ela não é contar a nossa história, tá? Apesar de que eu contei um pouquinho da minha, mas eu não tenho intenção de contar a minha história de como eu comecei, nada disso. Neste momento, casou. Entendi. Nesse momento, exclusivamente casou. Mas eu não tenho essa intenção. A minha intenção é eu ouvir a sua e me encaixar na sua. Tudo que você for falando, eu vou me encaixando na sua. Sempre. Né? Então, você falou um negócio, se eu perceber que eu me encaixo, eu vou lá e me encaixo na sua história. Para que você viva a sua história de novo. Porque na hora que eu contar a minha, que é parecida com a sua, você não tá vivendo a minha. Você vai viver a sua e vai perceber que, caramba, olha, ele também passou por isso. Mas ele também passou por isso porque você Sim, passou. E aí você tá revivendo a sua história, entendeu? Esse é o segredo do storytelling sim. na prospecção.